Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o KCRE11, o CRINE Acreditas, aquele fundo onde tem os devedores que são os devedores da Acreditas, né, que fazem um empréstimo e pegam e dão os imóveis como garantia. Vamos lá, mais um mês acompanhando esse fundo e, como vocês podem observar aqui, uma mudança significativa no questão dos preços, né? Que dividiu por 10. Se vocês lembrarem do mês passado, o fundo passou por desdobramento. Então, espero que você, que é meu inscrito aqui no canal, não tenha se assustado. E se você for cotista do KCRE, obviamente, você não tenha se assustado com esse movimento, que foi o desdobramento 1/10, né? Ele virou base 10 e rendimentos caíram. Se a gente for pegar mês passado, deixa eu até pegar aqui o mês passado, quando que foi o pagamento, só para vocês lembrarem aqui, né? Não tô olhando outro fundo, peraí. É o KCRE. KCRE, cadê aqui? Relatório gerencial. Aqui, relatório gerencial do fundo. Só para vocês verem, né? Ele pagou 1,10, o que daria 11 centavos por cota em base 10, né? Então, ele pagou 0,9 como se fosse, então, 90 centavos. E isso muito em função, como vocês vão ver daqui a pouco, muito em função que o KCRE, ele tem uma dinâmica um pouquinho atrasada de apuração dos resultados de inflação em relação aos outros fundos da casa, como o KNSC e o Canip. Ele tem um mês de defasagem. Então aqui ainda março ainda está fazendo o impacto, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Então a carteira dele, IPCA mais 9,4. Pela primeira vez eu vi eles colocando cota mercado e patrimonial. Eles só colocavam a cota de mercado, eles não colocavam a patrimonial. Então ele, nesse momento aqui, ele negocia com ágio no fundo, mas no relatório fechamento em 28/6, porém hoje está em 9,61, então ele voltou a ter deságio. Como eu falei para vocês, desde que eu acompanho o início, acompanho esse fundo aqui no canal, foram raras as vezes onde o fundo negociou com ágio. Eu até cheguei a comentar que as pessoas não tinham entendido ainda como funcionava o KCRE, aí eu achei que as pessoas entenderam, mas ele vira e mexe, ele fica oscilando. Então o fundo, ele é meio, não é meio a meio, mas ele tem os dois indexadores, CRI e IPCA é 98% do patrimônio, marcação 9,14, IPCA mais 9,14 e CRI que dá 8,8 do patrimônio com remuneração CDI mais 4,63. Até bem, praticamente o dobro da remuneração do KNCR, por exemplo. Aí vocês podem ver, pessoal, mas 98 mais 8 não dá 100, Eric. É porque ele tem compromissada reversa que aumenta em mais de 100% o patrimônio, certo? Isso aí, acho que vocês já estão carecas de saber. Aqui eles falam do ágio, né? Mas na verdade não está mais com ágio, ele está com deságio hoje. Aqui 9 centavos de retorno, que dá uma rentabilidade de 0,98 ao mês, muito bom, muito bom. Aqui as movimentações, mais uma compra de Acreditas Sênior, lembrando que ele compra Sênior e mezanino, deixando a Júnior com a própria Acreditas que é a cota Júnior que assume as inadimplências. E aqui a fala da compromissada, né? Aqui falando sobre o desdobramento, como a gente já falou, teve desdobramento de 1/10. Sobre o acompanhamento da carteira, o fundo ele teve uma taxa de adiantamento do principal de 1,78, normal isso, eles colocam acima do esperado, mas todos os meses acima do esperado, então para mim já é normal, ele oscila entre 1,5 a 1,8 vezes acima do esperado, que é o pré-pagamento, né? As pessoas, eu fiz o empréstimo, vou pagando as parcelas, aí entrou um dinheiro, eu vou lá e dou uma adiantada no meu saldo devedor. Em maio, a taxa de inadimplência das carteiras de home equity permaneceu estável em 4,4% do saldo devedor. Aí vocês podem estar falando, poxa, Eric, mas você sempre fala dos CRIs aí, nenhum deles tem inadimplência. Por que o KCRE tem? Para quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, vale a pena assistir, e principalmente os primeiros vídeos onde eu explico como que funciona o KCRE. Pessoal, o KCRE nós estamos falando, não estamos falando de dívidas empresariais, a gente está falando de dívida praticamente de pessoa física, que vai lá, pega um dinheiro emprestado na Acreditas e dá o seu imóvel como garantia. E a gente está falando, pessoal, de mais de 1.500 devedores. Obviamente, se a gente está falando de 1.500 devedores, vai ter inadimplência.
obviamente vai ter inadimplência. E aqui é muito tranquilo, praticamente não muda esse valor, né? Fica, se a gente for observar aqui o verdinho, que é a inadimplência de mais de 90 dias, né? E aqui é importante, eles até colocam lá embaixo, para ser considerado inadimplente é acima de 3 meses, menos de 3 meses eles não consideram como inadimplência. Então é muito tranquilo, né? A parte de inadimplência, bem tranquilo. Eles colocam, e o patamar considerado controlado satisfatório, a parcela da carteira com saldo devedor menor do que 1 milhão é representada por 1.595 créditos, né? 1.595 créditos compõem aproximadamente 83% da carteira e possui uma inadimplência menor do que 3%, é muito tranquilo. Na data base desse relatório, aproximadamente 1,6% dos créditos de carteira estão em fase de recuperação via execução de garantias. O que significa isso, Eric? Significa o quê? Eu fui lá na Creditas, peguei o dinheiro emprestado e coloquei meu imóvel como garantia. Não paguei, passei de 3 meses, dependendo do... Eu não sei qual que é o prazo aqui para eles executarem a garantia, mas fiquei muito tempo sem pagar, vai lá e executa a garantia e toma o bem que eu dei como garantia nesse empréstimo para quitar a dívida. Lembrando, pessoal, que esse tipo de empréstimo é um empréstimo que tem as menores taxas, até por isso que o financiamento imobiliário ele tem a menor taxa, porque quanto mais garantias você dá para cobrir a sua dívida, mais barata é a taxa. Por isso que cartão de crédito, a taxa é lá na casa do chapéu, porque você não precisa de garantia nenhuma, você não precisa dar informação nenhuma, você pode simplesmente pegar um cartão e sair usando, e se você usar um cartão de crédito, não deixa de ser um empréstimo, porque você faz uma compra hoje e só paga daqui 30 dias. Então, como você não dá garantia nenhuma, por isso que a taxa é tão alta. Então, quanto menos garantias você dá, a taxa, obviamente, o risco para o credor é muito maior, por isso que ele cobra uma taxa maior. E nesse caso, as taxas são menores, mas aqui a gente vê que é bem baixo a quantidade de créditos em garantia que estão garantindo, né? Pegando a garantia. E aqui eles falam da pulverização regional. Aqui a carteira do fundo, a gente já falou lá em cima, CRI CDI 8.8, CRI inflação 98, praticamente 90% é home equity da Creditas. Aqui a gente chegou, ele não mostra aqui, mas teve alguns meses, como eu falei aqui, até em abril teve aquele momento onde eu falei que o pessoal tinha entendido, mas ele voltou a ficar baixo, e aqui nesse mês ele voltou a passar, mas já está abaixo de novo. Aqui os resultados, a gente pode ver aqui que de fato junho ainda tem a questão que eu falei de março da inflação. O resultado foi bem abaixo, né, 0,07. Como eu falei para vocês, ele precisou ainda usar 2 centavos da reserva, o que daria 20 centavos no outro caso, né, porque dividiu por 10. Então ele ainda tem 1 centavo de cota e, assim, como março vai sair para o mês que vem, vai entrar abril e maio, se eu não me engano foi 0,40, né, se eu não me engano. Então provavelmente o resultado volte a subir. Como eu falo, os fundos da Kinea, tirando o KNHF, não tem por costume de usar as reservas para manter rendimento linear. Nesse caso eles usaram porque senão ia cair muito, né, o rendimento, e aí a cota ia despencar. Mas eles usaram pelo menos 2 centavos, mas usaram bastante da reserva dessa vez, e a reserva praticamente zerou. Então, se a gente for pegar em relação à cota não desdobrada, daria 10 centavos por cota aqui que eles têm, e eles tinham praticamente 30 centavos, quase 40 centavos de reserva. Vamos ver mês que vem, provavelmente deve voltar o próximo mês um rendimento maior. Beleza? Acho que era isso. Tem mais alguma coisa que eu quero falar aqui? O LTV médio, bem tranquilo, né? Menos de 50%. Ticket médio dos empréstimos, 222 mil. Ativos quitados, né? 26%, aumentou bem, né? Na verdade, caiu bem para esse semestre, né? Para esse mês. 1.631 créditos devedores. Aqui o ticket médio e o LTV, né, deu uma quedinha aqui, mas sem problema nenhum. Aqui o índice de cobertura para sênior é sempre tranquilo, sempre acima de 1,20. Aqui para mezanino, obviamente é um pouco mais arriscado, mas acima de 1. Lembrando que abaixo de 1 que é o problema, mas se eu não vou explicar isso aqui, é só vocês verem vídeos anteriores onde eu explico o que é o índice de cobertura da carteira. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.
Aqui a gente já falou da inadimplência, atraso médio de maio 17 dias, lembrando que para ser considerado inadimplente é acima de 90, até 90 é considerado atraso, tá? O crédito de retomada que a gente já falou, e aqui os ativos basicamente todos creditas. Beleza, pessoal? Aqui até embaixo eles têm as explicações aqui, se você tiver alguma dúvida, dê uma lida nessa, foi aqui que eu usei como base para fazer a explicação lá num dos primeiros vídeos, mas está aqui a explicação, lembrando que o CRI Júnior, que é o CRI da Creditas, que assume toda a inadimplência que o fundo tem. E é da Creditas, ele não fica com o fundo. Beleza, pessoal? Então mais um mês acompanhando o nosso querido KCRE e espero vocês no próximo vídeo.